Boa tarde, gente. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Luísa. Sejam bem-vindos aí a esse terceiro encontro síncrono do segundo trimestre, né? Oi, professor, tudo bem? Beleza. E tu? Tô bem também. Que bom. A galerinha chegando aí. Vamos aguardar um pouquinho mais. Boa tarde, Emily. E aí, PC, tudo bem? Ô, Renato, beleza, cara? Que bom ter você aí nesse encontro. Bom demais. Tá tudo jóia? Belezinha? Família, tudo beleza? O Cauã, a esposa, a menininha? Tudo bacana, 100% de bom. E a sua Bom família? demais. Oi? E a sua família, como é que tá? Tá beleza? Tá tudo jóia, graças a Deus. Todo mundo bem. Que bom. Ótimo. Olá, boa tarde, Júlia, Liliane. Oi, PC, boa tarde, tudo bem? Bem. Ó, seu microfone hoje tá topzera, 100% de bom. Obrigada. Hoje tá limpinho, ó. Que isso. Tá microfone profissional. Nossa. Bom, galerinha, então olha só. O objetivo nesse terceiro encontro síncrono do segundo trimestre é a gente explorar aqui manejos matemáticos para a gente construir juntos fórmulas para calcular a soma dos N primeiros termos de uma PG. Em seguida, falaremos sobre como calcular a soma de infinitos termos, tá? E qual a condição necessária para que isso seja possível, né? E em seguida, a gente vai calcular também o produto dos N primeiros termos de uma PG, tá? Então, bora participar da aula, vamos acompanhando comigo aí. Vamos para um compartilhamento de tela aqui. Então, nós vamos começar falando sobre a soma dos N primeiros termos de uma PG. O que que significa isso? A gente quer somar a partir do primeiro termo, tá? Sempre iniciando a partir do primeiro termo, alguns termos de uma progressão geométrica. Quando eu falo alguns, significa dizer que a quantidade n de termos a ser somado será pré-definido dentro da situação problema, tá? Bom, então, vamos aqui comigo. A gente vai começar fazendo aqui uma introdução através de um exemplo. Vamos olhar essa PG. Repare que trata-se de uma sequência que realmente é uma progressão geométrica pelo fato de que o segundo termo, quando dividido pelo primeiro, gera o mesmo resultado do terceiro dividido pelo segundo, o quarto pelo terceiro, o quinto pelo quarto e assim por diante. Ou seja, o quociente dessas divisões é um número fixo. Repare, 6 dividido por 3 é 2, 12 por 6 também é 2, e assim por diante. Então, nós estamos falando aqui de uma PG em que o primeiro termo é 3 e a razão é 2, tá? No ato da construção da sequência, lembre-se que basta que eu tenha o primeiro termo e conheça a razão. Então, eu faço o seguinte, ó, a partir do primeiro termo, eu vou multiplicando pela razão e vou obtendo, né, os futuros termos da sequência. Então, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24, vezes 2, 48, e assim sucessivamente até a posição que eu desejar a escrita, tá? Bom, vamos pensar na seguinte situação.
primeiro, né, uma recordação da aula de ontem. Como encontrar um termo futuro qualquer sem que seja necessário escrever um por um até chegar na posição que eu quero? Ontem nós vimos que isso é possível através dessa formulazinha chamada de termo geral da PG. O que a formulazinha fala então? Que A índice N é igual a A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Já entendemos, né? Por que o expoente aqui é uma unidade menor que a posição do termo desejada, né? Falamos bastante sobre isso ontem. Bom, galerinha, vamos a um exemplo. Vamos supor, então, que de posse dessa formulazinha, a gente queira encontrar, por exemplo, o 10º termo dessa PG. Então, se eu quero encontrar o 10º termo, eu vou escrever A índice 10 é igual. Então, o primeiro termo é 3 vezes Q é a razão é 2, elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 é 9, calculo primeiro, né, a potência, para em seguida realizar a multiplicação. Então, 2 a nona, 512, vezes 3, 1536. Bom, o que eu obtive, então? Eu obtive o 10º termo dessa PG sem que fosse necessário escrever um por um até chegar nessa posição de número 10. Então, quem me ajuda nisso? A formulazinha chamada termo geral de uma PG. Muito bem. Vamos para a seguinte proposta agora, então. Suponha que um determinado problema peça para que eu calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Então, queremos calcular a soma dos 10 primeiros termos. O que significa isso? Eu vou partir do primeiro termo e vou somando parcela por parcela até chegar naquele 10º termo, que eu acabei de encontrar, 1536. Fazer isso aqui, termo por termo, manualmente, leva-se, em geral, um tempo, né? Acaba tornando um pouco antididático pelo tempo que você vai levar, né? Fazendo parcela por parcela. Então, o ideal é que a gente tenha uma fórmula para executar o cálculo dessa soma sem que seja necessário somar parcela por parcela. E aí nós vamos, então, deduzir aqui juntos uma formulazinha para fazer isso aqui. E como é que nós vamos deduzir essa fórmula? Presta bem atenção agora, concentra bastante para vocês entenderem aqui alguns manejos algébricos que a gente vai precisar executar. Não são muitos passos, poucos passos, a gente vai chegar na formulazinha. Ó, o que eu quero, de modo geral? Soma de N primeiros termos de uma sequência. Eu falei de uma sequência porque, da maneira com que eu escrevo aqui nesse primeiro momento, eu nem estou falando de PG propriamente. Olha só, estou escrevendo os termos de uma sequência qualquer. A1 mais A2 mais A3, assim sucessivamente, até a posição N. Ou seja, se eu quero somar N termos, então eu vou até a posição de número N. Então, a posição de número N representa a posição do último termo a ser somado. Claro que o seu antecessor, então, tem posição N-1. E o antepenúltimo termo, posição N-2. Muito bem. Se essa sequência é uma PG, a gente, então, tem condição de escrever assim, ó. Quem é o segundo termo? Olha lá a formulazinha do termo geral. Quem vai ser o segundo termo? Ou seja, se o N for 2. 2 menos 1, 1. Então, será Q elevado a 1, que é Q, vezes A1. Ou seja, ó, primeiro termo, segundo termo, então, A1 vezes a razão. O terceiro termo, A1 vezes Q ao quadrado. Lembrando que o expoente é uma unidade menor do que a posição. Então, se a posição é 3, o expoente é 2. De modo que o último termo, o enésimo termo, tem a escrita no padrão, então, geral,
né? O penúltimo termo tem expoente n-2, por quê? A posição dele é n-1. Então, a posição n-1 menos 1 gera n-2, né? A posição n-2 menos 1 gera o expoente n-3. Então, muito bem. Quero o valor desse somatório. Esse é o desejo. Nós queremos calcular o valor desse somatório e o nosso objetivo nesse momento da aula é bolar uma estratégia para enxugar esse processo. E aí, turma, tem um lance muito bacana para fazer isso, que é o seguinte. Olha a proposta que eu vou fazer aqui, ó. Vamos pegar esta igualdade, esta equação, e vamos multiplicá-la tanto à esquerda quanto à direita pela razão. Então, olha o meu objetivo aqui, ó. Olha o que eu estou querendo fazer. Quero que esta igualdade seja, todos os seus termos, termo a termo, seja multiplicado pela razão. A gente sabe que se eu tiver o cuidado de multiplicar todo mundo por o mesmo multiplicador, a igualdade que eu tinha antes, ela permanece sendo uma igualdade verdadeira, né? Continua sendo uma igualdade equivalente àquela primeira, tá? Só que escrita de uma maneira diferente. E que escrita é essa, então? Observa, Sn multiplicado por Q, então Q vezes Sn, é igual. Agora, aqui do lado direito, cada bloquinho desse vai ser multiplicado pela razão. Então, ó, razão que multiplica A1. Então, A1 vezes a razão. A1 vezes a razão multiplicando a razão. O que você terá? Ó, Q vezes Q. Então, Q ao quadrado. Então, A1 vezes Q ao quadrado. Em linhas gerais, repara o seguinte, como eu estou pegando esses bloquinhos e multiplicando por Q, e Q elevado a 1, eu sempre terei, com esse Q que já existe aqui, uma multiplicação de potência de mesma base. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 1, 3. Ó. Então, A1 vezes Q ao cubo. Assim, lá na ponta, o que eu teria lá na ponta? A1 vezes Q elevado a n menos 1 vezes Q, ou seja, n menos 1 mais 1, por isso o expoente aqui é n. N menos 2 mais 1, n menos 1. N menos 3 mais 1, n menos 2. Então, eu tenho aqui, ó, agora, uma nova igualdade, uma nova equação, Q vezes Sn, e tenho aquela igualdade original Sn, a soma dos n primeiros termos. Observa o seguinte, nesta primeira e nesta segunda igualdade, se você olhar o somatório feião aí, ó, do lado direito, em ambas as igualdades, você vai reparar que tem um monte de parcelas em comum. Olha aí, ó, A1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado, A1 vezes Q elevado a n menos 2, ó, A1 vezes Q elevado a n menos 1. E aí, gente, por conta de ter esse monte de parcelas em comum, torna-se conveniente a gente pensar o seguinte, vamos subtrair, ó, subtraindo a equação 1 de 2. Olha a minha proposta. Eu quero pegar Q vezes Sn e subtrair Sn. Por que eu quero fazer isso? Porque se eu pegar essa expressão menos esta, esses caras em comum, eles vão sendo simplificados. Vai acontecendo aqueles cortes. E aí, então, bora nessa. Ó, primeiro carinha que vai embora.
A1 vezes Q, né? Depois, A1 vezes Q quadrado também vai, ó. Lá na ponta, A1 vezes Q elevado a N menos 2. Ó, próximo, A1 vezes Q elevado a N menos 1. E antes, presta bem atenção, aqui nós temos A1 vezes Q ao cubo. Galerinha, olha reticências. Significa dizer que tem parcelas escritas aqui, só não está anotado no papel, né? Então, o próximo termo depois do A1 vezes Q ao quadrado é aumentar uma unidade no expoente, ou seja, é A1 vezes Q ao cubo. Então, A1 vezes Q ao cubo está aqui, ó. Ou seja, esse cara também vai embora. Assim como o antecessor imediato aqui, ó, de A1 vezes Q elevado a N menos 2, já que é o antecessor, então eu subtraio, né, uma unidade desse expoente, então N menos 2 menos 1 vem para o termo A1 vezes Q elevado a N menos 3, que está lá, ó. Então esse camarada também vai embora, ó. Observa o que sobrou. Na equação Q vezes N, sobrou apenas o último bloco, A1 vezes Q elevado a N. E na primeira equação, na equação chamada de Sn, sobrou apenas o primeiro bloquinho formado pelo A1. Ou seja, o resultado dessa diferença é simplesmente A1 vezes Q elevado a N menos A1. Olha que estratégia show de bola, hein? Quer dizer que, uma vez que eu peguei a soma dos N primeiros termos e multipliquei todo mundo pela razão, eu obtive essa segunda escrita, e quando eu fiz a segunda escrita menos a escrita original, menos a primeira, eu cheguei nessa expressãozinha bem mais sucinta, bem mais resumida do que o que eu tinha antes. E agora, já que eu quero calcular, né, não perca de vista o objetivo. Qual que é o objetivo? Calcular Sn, a soma dos N primeiros termos. Então, dando sequência, o que nós teremos aqui? Ó? A gente vai ter aqui, ó, Q vezes Sn menos Sn igual. Observa o seguinte, lado esquerdo tem Sn no primeiro bloco, tem Sn no segundo bloco. Do lado direito, olha quem é comum. A1 no primeiro bloco, A1 no segundo bloco. Então, a gente fala o seguinte, Sn é fator comum à esquerda e A1 é fator comum à direita. Isso nos lembra de um dos critérios de fatoração que geralmente a gente estuda lá pelo 7º, 8º ano do ensino fundamental, que é aquele lance de colocar o fator comum em evidência. Então, aqui, ó, Sn vezes. Isto é colocar em evidência. Ó. Aí, como que eu sei quem vai aparecer entre parênteses? Imaginando o seguinte, que na hora que eu pegar o Sn e fazer o chuveirinho aqui, ó, a distributiva, eu tenho que construir o que eu tinha antes. Então, repare, aqui Sn está multiplicado pela letra Q, por isso que aparece aqui, ó, e aqui o Sn está multiplicado por menos 1, por isso menos 1. Confere, ó, Sn vezes Q, Q vezes Sn. Sn vezes menos 1, menos Sn. Mesmo raciocínio, eu vou lá do lado direito. Primeiro termo. Coloquei o primeiro termo em evidência. A1 vezes Q elevado a N, está lá. E A1 que multiplica menos 1, menos A1. Ótimo. Agora a gota final. Ó, Sn está sendo multiplicado por Q menos 1. Operação contrária, inversa de multiplicar, divisão. Então, se a gente dividir lado esquerdo e lado direito por Q menos 1, ou aquela linguagem tradicional, está multiplicando, passa dividindo, eu chego, enfim,
nessa formulazinha. Então, o que a formulazinha está falando para mim? Está falando assim, ó, que a soma dos n primeiros termos é igual ao primeiro termo vezes, abre parênteses, q elevado a n menos 1, dividido por q menos 1. Cuidado, que esse menos 1, como você viu como é que ele surgiu aqui, ó, tá? Esse menos 1, ele não é para o n do expoente, é para a potência. Então, eu primeiro calculo essa potência e, em seguida, subtrai uma unidade, tá? Muito bem. Tem outro modo de escrever essa fórmula. Tem outra maneira. Repare que, nesta maneira, eu estou dependendo de conhecer primeiro termo, razão, e conhecer também a quantidade de termos que eu quero somar. Eu tenho que saber o valor do n, né? Então, são 3 informações que eu preciso para aplicar essa fórmula. Tem outro modo que é o seguinte. Voltando lá naquela fórmula do termo geral, olha a proposta que eu faço. Vamos multiplicar também pela razão lado esquerdo e lado direito dessa igualdade. De novo, se eu vou multiplicar os dois membros, terei uma igualdade equivalente a essa primeira, tá? Feito isso, olha a escrita. Q vezes A elevado a N igual a esse cara vezes Q. O que está rolando aqui, ó? Multiplicação de potência de mesma base. O expoente aqui é 1, aqui é n menos 1, então eu conservo a base, somo os expoentes, n menos 1 mais 1, n. Ó. Tá, o que eu quero com isso? Por que eu fiz isso? Multipliquei o termo geral pela razão, à esquerda e à direita, e cheguei a essa conclusão de que Q vezes AN é igual a A1 vezes Q elevado a N. Cara, é porque é o seguinte, volta aqui comigo. Se eu aplicar o chuveirinho aqui, ó, a propriedade distributiva da multiplicação, eu vou chegar aqui, né? E aí, esse bloco, ó, A1 vezes Q elevado a N, é o que eu tenho aqui à direita. Então, nós estamos falando que A1 vezes Q elevado a N é igual a Q vezes A elevado a N. Ah, então, se eu quiser, eu posso trocar esse bloco por este, já que são coisas iguais, e se eu trocar, eu consigo chegar nesta outra escrita. E aí, cara, atento. Qual é a diferença principal dessa escrita para a primeira? É que na primeira, eu precisava da quantidade de termos somados. Nessa segunda, observe, eu não preciso de n, eu preciso de AN. E AN significa o enésimo, o último termo a ser somado. Então, às vezes, você está diante de um problema em que, às vezes, a questão não te conta a quantidade de termos, mas anuncia, cara, quem é o último termo dessa PG a ser somado. Do que eu estou falando? Falando, né? Teoricamente, não dá para compreender muito bem. Vamos voltar lá no exemplo 1 e vamos colocar essas duas relações em prática, então, naquela situação problema. Olha lá qual que era a situação. Queria calcular a soma dos 10 primeiros termos. O somatório feião é esse, somar parcela por parcela é chato, tal, mas agora posso aplicar essa formulazinha. Bora aplicar a formulazinha, ó. Primeiro termo é 3, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, ou seja, a razão Q é 2, e o N é a quantidade de termos, são 10 termos. Então, substituindo essas 3 informações, a gente chega nessa escrita. E agora, o desfecho da continha, denominador é 2 menos 1, que é 1, denominador 1, nem precisa registrar isso no papel, né? 2 elevado a 10 é 1024, menos 1
1.023, e agora, finalmente, multiplica por 3, 3.069. O que o 3.069 representa? O valor do somatório de todos os termos dessa PG, do primeiro ao 10º. Muito bem, está gabaritado, resolvi. Agora pensa comigo o seguinte, imagine você numa prova, num processo seletivo, sei lá no Enem, onde de repente o problema não te conta quantos termos, quantas parcelas tem esse somatório. Simplesmente só escreve o somatório. Está lá, escrito no papel esse somatório aqui. Você quer calcular o valor desse somatório. Se você não sabe quantas parcelas tem aqui, porém sabe quem é a última parcela, a enésima parcela a ser somada, galerinha, aí vem aqui, Carol, vem nessa maneira de escrever. Olha lá, o enésimo termo você conhece, ó, 1536. Primeiro termo e razão você continua conhecendo. Então agora é hora de usar essa segunda escrita. Ó, 1536 vezes a razão, que é 2, menos o primeiro termo 3, dividido por 2 menos 1. Outra vez, denominador é 1, multiplica primeiro, cuidado, em seguida subtrai 3.072 menos 3, 3.069, da mesma forma que tínhamos chegado pela primeira maneira de escrever. Beleza. Então, a gente aprendeu aí, ó, né? Como calcular a soma de uma quantidade determinada de termos. Se me anunciar a quantidade, eu venho nessa primeira relação. Se não me anuncia a quantidade, eu olho para o somatório, constato que é uma PG mesmo, e conheço o último termo, bora usar essa segunda maneira de escrever, e chegando aí a mesma, obviamente, ao mesmo resultado. Repare que aqui eu nem troquei, né? Coloquei o N mesmo, justamente porque eu estou supondo que eu não conhecia, que eu não sabia que aqui existiam 10 parcelas, tá? Conversa comigo aí, alguma sugestão, alguma dúvida, fica à vontade. Eu tô sem dúvida. Eu também tô sem dúvida, PC. Tá no ritmo bom a explicação? Tá, assim, bem didático. Deu para acompanhar tudo. Massa, então tá. Então vamos avançar um pouquinho mais agora. Ó, qual que é o próximo tema? Soma dos infinitos termos de uma PG convergente a zero. O que é isso, PC? Ó, mas se são infinitos termos, como que o problema pode querer que eu faça a soma desses termos? Cara, aí tem isso aqui, ó, de uma PG convergente a zero. A gente precisa primeiro entender isso aqui, ó. O que é uma PG convergente a zero? Vamos aqui comigo. Um exemplo 2. Dá uma olhada para essa sequência. Ó, 4, 2, 1, meio, 1/4. Realmente é uma PG? E se é, qual que é a razão dessa PG? Sabe me falar? Alguém sabe falar qual que é a razão? 0,5? 0,5, isso mesmo, meio. Olha lá, 2 dividido por 4. Ou, se preferir, 1 dividido por 2, meio dividido por 1. Repare que todos esses quocientes são iguais a meio. Ou seja, a partir do número 4, se eu for multiplicando sempre pelo número meio, eu vou obtendo as parcelas futuras. Então, é uma PG de razão meio. E aí, cara, observa o seguinte, especialmente a partir aqui do quarto termo, ó, meio, 1/4, 1/8, vamos realizando essas divisões comigo.
Então, 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 4, 0,25. 1 dividido por 8, 0,125. 1 dividido por 16, 0,0625. E assim segue. Aí eu dei um salto aqui, escrevi um termo um pouco à frente, outro salto, outro termo um pouquinho à frente, e cheguei nesses resultados. Gente, quando nós falamos que uma PG é convergente a zero, a gente quer falar o seguinte, que a cada termo que eu vou escrevendo, o valor desse termo, esse número que ocupa lá, aquela certa posição, tende a ser o número pertinho de zero. Vai ficando cada vez mais perto de zero. Olha onde nós começamos. Nós começamos a PG lá no número 4. Olha essa ilustração. Pulamos para o 2. Em seguida o 1. Depois o meio. Olha lá, 4, 2, 1, meio. Então, o que você está percebendo? Os termos dessa PG vão caminhando aqui, ó, para perto de zero. Diga-se de passagem, daqui a pouco eu terei lá o resultado da divisão 0, sei lá, 100 dígitos zero. Aí o centésimo primeiro, alguém lá diferente de zero. O que significa? O resultado está muito, mas muito perto de zero. Quando isso acontece, a gente fala que a PG é convergente a zero. E aí, quando a PG é convergente a zero, começa a ganhar sentido isso aqui, ó. Soma dos N termos dessa PG, querendo que essa quantidade N seja infinita. Por que isso ganha sentido? Imagina você fazendo isso aqui no lápis e papel. 4 mais 2, mais 1, mais meio, mais 1/4, mais 1/8. Chega um certo ponto que você cansa. Você fala, não, chega. Estou satisfeito com esse resultado que eu já tenho aqui em mãos. Cara, pode estar satisfeito mesmo. Por quê? Porque as parcelas que você deixou de somar são números muito pequenininhos. 0,0000. Então, quer dizer, o efeito de não ter somado esses termos à frente seria mínimo no resultado da soma que você já tem anotado. Então, tem sentido, sim, em somar infinitos termos de uma PG, desde que ela seja uma PG convergente a zero. Só para fazer um contra-exemplo, uma comparação. Naquela PG do primeiro exemplo, lá o que você tinha? 3, 6, 12, 24. Ó, os termos são cada vez maiores. Imagina você somando, a partir do 3, 3, mais 6, mais 12, mais 24, mais 48. Chega um certo momento que você cansa disso e alega que aquele valor da soma é a soma dos infinitos termos dessa PG. Aí está errado. Por que não tem sentido? Por que está errado? Porque, nesse caso, as parcelas que você deixou de somar são números muito grandes. Então, são números que iriam influenciar e muito o resultado da soma que você já teria até onde você foi. Então, só tem sentido em somar infinitos termos de uma PG se a PG for convergente a zero. PC, eu tenho uma pergunta. Sim. Tipo assim, para uma PG ser uma PG, você não tem que pegar um termo a partir do segundo, dividir pelo seu antecessor e o resultado é sempre o mesmo? Essa daí Sim. nunca é sempre o mesmo. Tá. Olha lá. Se você pega 1 sobre 32 e divide por 1 sobre 16, como é que você faz essa divisão? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, seria 1 sobre 32 vezes 16. Não é? Aham. Isso. E aí, 1 sobre 32 vezes 16. Não é 16 sobre 32? Ah, tá. É que eu fiz confusão com esse exemplo que você estava dividindo as frações. Não, as frações aqui, ó, não é com o objetivo de achar razão, tá? Eu só estou pegando esses termos aqui, ó.
esses números mesmos. Ó, e só estou querendo saber, em forma decimal, quem são esses números. No sentido de te mostrar que, de fato, ó, os resultados, ou seja, que esses termos 1 a 1 aqui, realmente são números cada vez mais perto de zero. Ah, tá, entendi. Tinha feito confusão, desculpa. Certo? Então, isso aqui foi só para mostrar que, de fato, termo a termo aqui, eu estou cada vez mais pertinho do número zero. Bom, galerinha, então é o seguinte, o que é que nós queremos agora? Deduzir uma fórmula para calcular a soma dos infinitos termos de uma PG. Vamos fazer o seguinte, vamos para uma segunda parte do nosso momento síncrono. Eu vou mandar agora aí no grupo do WhatsApp um novo link para vocês entrarem aí outra vez e a gente dar sequência, tá? Já estou mandando aí, pode ser? Tá bom, PC, certinho. Ok. Estou mandando aí.